Sejam muito bem-vindos ao Noivas e Eventos Podcast. Meu nome é Mário Mangás Júnior, serei o vosso anfitrião neste projeto que tenciona documentar o mundo fascinante de eventos e casamentos. O nosso objetivo é reunir especialistas da indústria, as noivas, para contar-nos sobre as suas experiências e dicas. E hoje eu tenho o grande prazer de ter connosco a professora Stella Mendonça, que é alguém que eu respeito muito por várias razões, mas entre elas, por ser a primeira cantora de ópera moçambicana. Segundo, por ser alguém cujo talento permitiu que ela pudesse viver em conforto e fama na Europa, mas mesmo assim ela decidiu enfrentar os desafios socioeconômicos de ser empreendedora em Moçambique para o desenvolvimento da nossa cultura. E também por ser a cofundadora e diretora de uma das melhores escolas de música em Moçambique, a Musiarte. Professora Stella Mendonça, muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada e obrigada pelo convite, Mário. Para quem não conhece Stella Mendonça, poderia dar-nos a sua trajetória profissional desde o momento que saiu de Moçambique até hoje, como seu papel de diretora da Musiarte? Bom, eu vou muito rapidamente resumir a minha trajetória. Eu saí de Moçambique muito cedo, nos anos 80. Quantos anos tinhas? Eu tinha 16 anos negativos. Ok, então, por essa altura, ok, nos anos 80, 85, 86, início, saí diretamente para a Europa com um objetivo e o único, e cumpri, que era de facto me formar na área da música. Então saí daqui, fiz 9 meses em Portugal, reajustes de algumas disciplinas escolásticas, e depois saí, fui para Paris, onde tive uma bolsa de estudo em Paris. Depois de 3 anos em Paris, saio, vou para Lyon, onde continuo, estive na Conservatória de Música em Paris, depois continuo em Lyon. Depois de Lyon terminei, fiquei vários anos em Lyon, 8 atualmente. Depois disso saí, depois do meu mestrado saio, vou para a Suíça, onde durante o tempo da minha estadia em França, a Suíça era um pouco como a minha, como se diz, a minha segunda casa, não é? Onde de facto tinha lá amigos, madrinhas, onde regenerava as minhas energias, partia muitas das vezes, não só em férias, mas final de semana. E fui criando o meu network lá. E, entretanto, fiz 2 anos nos Estados Unidos, em Nova York, também sempre em aumentar a minha formação. E depois voltei para a Suíça, onde foi a minha base, que serviu como uma base onde eu me girava à volta nas minhas viagens de profissionais. Ensinei em conservatórias, fui professora convidada em diversas universidades nos Estados Unidos e fiz a minha carreira, claro, em concertos, etc. Este é mais ou menos o resumo da minha carreira. Todavia, durante o tempo que eu vivi fora, eu nunca cortei o cordão umbilical com o meu país, com a minha família, com o interesse sempre cultural pelo Moçambique, um país onde de origem. E trazia sempre, desde os anos 92, fui sempre trazendo diversos eventos. Ou eram eventos que eu iniciava, ou eram eventos a qual convidavam-me como uma artista convidada e vinha para cá. E de facto o desafio de trazer esses eventos pequenos ou grandes foi o que fez de mim, quer dizer, uma carreira verdadeiramente atípica, porque não só, sou cantora lírica, tinha eventos a qual os outros preparavam, mas eu tinha os meus eventos a qual eu preparava e também convidava os colegas. E por outro lado, o facto de mais tarde ter combinado a minha carreira com o ensino fez com que eu, na área, preparei-me bastante bem para depois poder voltar para Moçambique e investir naquilo que nós investimos, o que é a Musiarte. A razão pela qual eu quis chamar a professora Stella para este podcast é que a Musiarte é neste momento uma das únicas, se não a única, organização a criar eventos de música clássica em Moçambique de maneira consistente. Então, eu gostaria de saber, neste momento, qual é a missão e objetivos da Musiarte e como é que a organização dos eventos ajuda a alcançar esses objetivos. Bom, a Musiarte é um conservatório de música e num conservatório de música
não se ensina só música, mas também ensina-se a estar no palco. Ensina-se também a fazer produções. Eventos que preparem da melhor forma possível os futuros profissionais. Percebido. Ora, não é possível formar futuros profissionais numa área a qual eles não têm um espelho. É preciso ver-se de longe. Então, a Musearte deve, neste contexto, cuidadosamente, não só fazer estes eventos, mas também ensinar como estes tipos de eventos são preparados e são feitos. Eu reparei que os eventos que a professora Stella e a Musearte organizam têm divulgado trabalhos de artistas clássicos renomados. Falo de Beethoven, falo de Mozart, Piazzolla, Clementi, Rossini. Por que é importante que o público moçambicano experiencie estas obras clássicas? Costuma-se dizer um clássico é o clássico em todo o sítio do mundo. Então, quando nós dizemos, uau, este filme é um clássico. Por que ele é um clássico? Porque tornou-se uma escola, tornou-se um pilar a qual nós podemos discutir aspectos não só científicos da área, aspectos pedagógicos, mas também aspectos de sensibilidade cultural. É importante revisitar todos estes grandes clássicos, ensinar, fazer perceber qual é a influência que eles têm a nível internacional e que praticamente entraram dentro daquilo que é o património humanitário da área cultural. Sim. Nos eventos que o conservatório organiza, tem lá uma mistura de os próprios estudantes da Musearte e também profissionais que vêm de fora, profissionais internacionais que fazem uma colaboração com estudantes. Isso. Estas obras requerem um nível de literacia musical acima da média e capacidade de execução também. Quais são os desafios de reunir profissionais internacionais e nacionais para que possam não só ensinar os estudantes esta arte, mas que também possam executá-las no palco ao vivo? Bom, eu iria dizer que vou dividir os desafios em, vamos dizer assim, 3 blocos. O primeiro bloco, vamos falar dos estudantes, que é o bloco de aprendizagem. É importante que eles experimentem aquilo que eles estão a aprender dia a dia. Este bloco é o bloco mais longo, pedagógico e a qual requer muita paciência, muito tempo de dedicação e de preparação. Não digo que os outros não necessitem o tal, mas é todo um processo que é a longo termo. Este é o bloco dos estudantes. Depois temos o bloco de artistas internacionais. Convencer artistas profissionais para virem para Moçambique. Eu estou a falar de profissionais, séniores, com um nível de exigência, não só exigência de execução ou de programação, mas a exigência do setup. É muito delicado, é difícil e muitas das vezes os colegas, quando te conhecem e conhecem a tua capacidade profissional, já é mais fácil, então eles aceitam. Por outro lado, o terceiro bloco que eu queria dizer é a preparação própria do evento, que é extremamente complexa. Para nós, a criação de eventos ou a programação de eventos, o grande desafio é primeiro content. O que eu quero pôr lá dentro do evento? Qual é o meu objetivo? Qual é o tipo de comunicação que eu quero ter? Eu tenho que olhar para o meu público. Uau! O que o meu público vai de forma espontânea receber como programa para que de facto o concerto em si, o evento em si seja um sucesso? Se eu trouxer obras extremamente complexas em termos auditivos e longe daquilo que é, como se diz, a nossa sensibilidade auditiva, o meu programa também não vai estar. Então, eu tenho que fazer o balanço entre um programa que é
acessível e um programa que é pedagógico, que vai dizer, olha, vamos ter um programa de 1 hora, dentro temos 2 peças que são menos acessíveis, menos para ensinar as pessoas a apreciar. Se reparar bem no tipo de programa que nós trazemos, são programas de músicos mais mediterrâneos, mais próximos daquilo que são as nossas sensibilidades. Dado isto, temos uma paleta de problemas que estão lá em termos de produção, não problemas de desafios, melhor dizer, em produção, na preparação dessa produção. Temos o local, o venue, temos a questão da programação e depois temos a questão de instrumentos adequados. Okay? Instrumentos adequados. Vamos supor que qualquer recital precisa de um piano adequado e nós temos apenas um Yamaha ou um Steinway, a qual tem muitos anos e que a sonoridade muda, pois tem uma tecla por causa da umidade, não funciona ou não anda. Então, todas essas coisinhas que estão lá por dentro que o público, quando vem ao concerto, não vê, que nós temos que lidar com isso. Se temos músicos que são violonistas profissionais, quando chegam aqui, você tem que escolher o tempo, porque a umidade influencia na afinação de uma forma drástica para certos instrumentos, é verdade. Então você também tem que escolher qual é a estação melhor. Sim. Todas estas coisinhas que um profissional top level, ele vai notar isto, a sentir desconfortos, e um super bom profissional, ele vai sempre dizer, por mais que nenhum público vá sentir ou ouvir aquilo que nós, os profissionais, ouvimos, ele vai tomar o cuidado que o nível performativo do aquele evento seja igual a que ele faz em qualquer sítio do mundo. Ele não vai dizer, eu estou em Moçambique, tem que estar mal preparado. É este tipo de profissionais que eu gosto de trazer. Por quê? Porque os nossos alunos se deixam inspirar a este nível. E eles começam a ter um nível mais elevado daquilo que é necessário para eles terem uma boa performance. Um dos grandes problemas em preparar eventos que nós temos aqui em Moçambique é preparar tudo à última hora, por exemplo. Preparamos tudo em cima do joelho. Sim. E não é possível. A nossa forma de estar, de fazer as coisas, tá mais ou menos, pomos lá um pouco de bling blanc, faz tudo, né? Isto vai sair, põe aqui fioritura, já está, já funciona. Ele traz consequências muito profundas como pessoas e seres humanos, porque no final ficamos satisfeitos porque realizamos, mas de certeza, se formos ao fundo de nós, não estamos tão satisfeitos com a execução. Então, é este tipo de disciplina que a gente precisa de criar nos mais novos, que precisamos de criar nos nossos músicos, e eles precisam de ouvir de grandes profissionais este processo todo. E tem outro ponto que a professora Stella levantou, que eu achei um paralelo. Nós, há 2 episódios atrás, tivemos um organizador de concertos de música eletrónica. E ele tem um festival que acontece uma vez ao ano, que é de grande envergadura. Tem lá palcos com 14 metros de altura, usam vários equipamentos audiosonoros. E ele diz que a grande dificuldade de organizar um evento daquele tamanho é que nós não estamos no país com profissionais que estão preparados para fornecer equipamento adequado. E a razão pela qual é que, se eles compram equipamento daquele nível, por ano só tem 1-2 clientes que vão fazer uso, e acaba sendo algo que eles estão a perder financeiramente. E creio que seja a mesma coisa quando se fala de equipamentos de música clássica, dos instrumentos, que há muito poucos servidores que podem vender ou mesmo arrendar equipamentos que estejam ao nível daqueles performers na Europa, que têm um standard que o nosso mercado infelizmente não pode providenciar. É a mesma coisa neste setor de eventos de música clássica? Claro que é a mesma coisa, porque isto como se diz, são círculos de paridade e de
como se diz, common sense, sentido comum das coisas, Sim. sentido lógico das coisas, e Financeiro também. financeiro, claro, financeiro. E o sentido financeiro, como é possível ultrapassar como se diz, esta barreira? É difícil, né? É complicado. Mas esta barreira só se pode ultrapassar com a educação, a todos os níveis. Ao nível de quem vai usufruir porque vai ouvir, ao nível de quem vai executar como profissional, ao nível de produção como profissional em todas as diversas áreas da produção, porque a produção é complexa também. Isto são várias áreas específicas onde cada uma delas o profissional tem que saber ser profissional aí naquela área, não é tipo para fazer a mais ou menos, não é? Exato. Então, como nós não temos pessoas formadas nestas áreas, o que é que vai fazer? Que não há mercado para isso, mas para criar mercado é preciso, como se diz, cultivar essas áreas. E cultivar essas áreas não é possível cultivar fazendo os eventos só. É preciso ensinar, é preciso educar. Uma vez que este processo de educação vai se alargando, o que vai acontecer é que haverá mais pessoas que apreciam, haverá mais pessoas que vão dizer, eu vou seguir esta área, eu vou seguir a área de produção, quero ser um bom produtor, eu quero ser um bom cantor, eu quero ser um bom pianista, eu quero ser um bom venue manager. E isto, cada área tem a sua profissão. Agora, no momento em que a nossa sociedade aqui em Moçambique vai se preocupar em profissionalizar estas diversas áreas que estão ligadas à cultura e estão ligadas à indústria criativa, à indústria dos eventos. Os eventos é uma grande indústria. Ali vamos começar a pensar quem vai fazer o negócio de ter um lugar com equipamentos adequados, porque, digamos assim, temos 10 eventos de envergadura que falou. Já é diferente. Agora, antes mesmo de montar o mercado desta envergadura, uma loja que venha coisa, é preciso pensar 2 vezes. Então, quais são os meus utentes que vão fazer com que este negócio seja sustentável? E os tipos de eventos que são extremamente caros, por exemplo, os clássicos, são extremamente caros. Eles são altamente subvencionados na Europa. Ouça bem, Mário, são subvencionados. Não são necessários, não estou a falar de sponsorizados. Estou a falar de venues que têm subvenção do Estado. Aonde o Estado reconhece e contribui porque estas instituições ou estes venues contribuem no bem-estar social e cultural. Então, há um orçamento do Estado que está reservado para estas instituições que é o bem-estar do cidadão. Ora, nós não temos este mecanismo, ainda não temos. Eu espero bem que um dia tenhamos. Nós ainda não temos este mecanismo. Então, o que é que nós temos? Temos um mecanismo de sponsorship. Os bilhetes não vão pagar tudo, dependendo do tipo de evento também, mesmo assim. E nós vivemos do sponsorship. O mesmo sponsor que tem talvez 1000 dossiês para apenas uma caixinha assim pequenininha. Mas são entidades que precisam de visibilidade, precisam da comunicação, precisam destas indústrias para poderem, como se diz, exercer não só o seu corporate social responsibility, mas também para, como se diz, criar comunicação com os seus próprios, como se diz, clientes. Então, o trabalho que alguém que está nesta situação tem que ter para fazer a escolha de quais são os eventos que devem patrocinar
eu posso imaginar que deve ser também um desafio. Sim. Porque posso ter 10 propostas extremamente boas, que são coisas, mas não tenho uma caixa que é enorme. Então, há aqui, em termos de eventos, em termos de profissionalização, em termos de estrutura daquilo que é a organização nesta área, há aqui muito trabalho por se fazer, porque eu sei que há muito trabalho de se fazer, não consigo fazer todos e ninguém vai conseguir fazer todos, temos que ser solidários em como organizar essa área. É preciso ser humilde e se concentrar naquilo que achar que é mais importante e que faz bem. Isso também é importante, é que faz bem. Então, naquilo que a gente diz que faz bem, há instituições que se identificaram e fazem bem e estão a fazer. A Folha Verde é um deles. A Musearte decidiu que é na educação que nós queremos explorar o máximo possível e dar o nosso contributo e, ao mesmo tempo, fazer o benchmark dos eventos que nós decidirmos fazermos. Eles têm que ser o mesmo tipo de evento, se está em Nova York, se está em Paris ou se está na Suíça, qualquer um venha e diga, uau! Então, para isso é preciso continuarmos a investir em termos bons profissionais que orientem aqueles que querem ser profissionais das áreas, porque senão não estamos a dar um bálsamo, estamos a fazer o contrário. Sim. Tenho reparado que os eventos que o Conservatório organiza têm tido o apoio e a parceria de entidades burocráticas internacionais e algumas entidades privadas multinacionais. Falo como a Embaixada da Itália, a Embaixada da Suíça e alguns parceiros privados também, que muitos deles são internacionais. Quais são as principais barreiras para que haja um maior contributo de parceria e patrocínio de entidades moçambicanas, e como é que nós podemos, para aqueles patrocinadores que mostram-se hesitantes em querer patrocinar eventos clássicos, que apelo é que faria para as vantagens de eles se associarem a estes eventos? Bom, o apelo que eu faço é o seguinte: o que eles querem patrocinar, o que querem apoiar? Querem número ou querem qualidade? Se querem qualidade, então venham todos, a Musearte está lá para garantir permanentemente e com a maior possibilidade possível de zelo de qualidade. E também nós gostamos de trabalhar junto, de mãos dadas, com nossos parceiros. Não é tipo, você vem, põe o teu dinheiro, vai embora, faz o evento. Não é isto. Este processo tem que ser juntos. E um verdadeiro parceiro é também isso. Então, criamos sempre justamente esta aproximação. Eles também se aproximam a nós, porque isto faz com que cria uma relação de confiança, número 1, porque são fundos, não? Eu ponho o meu dinheiro, quero saber onde é que vai o dinheiro, como é que o dinheiro é utilizado. A ideia não é de ter um parceiro, sai, depois temos um outro, amanhã vem, depois tem um outro e assim constantemente, mas é de procurar perceber aos nossos parceiros qual é a nossa missão. Não só para um evento, para 2 eventos ou para 3 eventos, daquele evento, nem que sejam 3 ou 4, o que é que nós queremos deixar? Agora, fez uma pergunta pertinente: o que é preciso para tal? Uma das coisas que tenho sempre ouvido falar é que para a cultura nunca tem dinheiro. É o que eu digo. Não é? Para a cultura nunca há dinheiro. A cultura é a última coisa que eles tiram e vão para trás. Mas, Mário, acho que seria bom que todos os músicos fizessem, ou os artistas todos, músicos, dançarinos, pintores, durante um dia fizessem o dia sem cultura.
por que não inventamos um dia sem cultura? Só para perceber se é possível. Ok. Que tal? Tu podia ser nice. Não, vamos até. fazer uma semana. Não há eventos, não podes escutar música. Não escuta música, não há podes evento, assistir não assiste nenhum concerto, nem entretenimento, nem Netflix, nada. Vamos dizer, um dia seco, sem cultura. Tu deixas de existir e vais deprimir. Agora, quando não há dinheiro para a cultura, aquilo que é a essência de todos os dias de qualquer sociedade, eu acho um pouco paradoxo, mas esta é a justificação aliás, nem teríamos roupa também, porque também vestir é cultura, não é? Cozinhar, comer, a forma como comemos, tudo isso é cultura. Então não é possível também, quando a gente ouve disso, não há dinheiro para isso. Agora, há o estigma de que o africano, o moçambicano, não precisa de música clássica. Vamos ser sinceros. Sim. Eles não precisam de música clássica. É o estigma que há. Sim. Mas isto está errado, porque no final, se tu fores a ouvir bem tudo aquilo que a gente tem na nossa vida cotidiana, tem muita música clássica utilizada lá. Dos toques dos telefones, quando se entra numa loja, quando se vai a um restaurante, quando se abre um movie, o Netflix está lá, está a perceber? Então, temos que parar de deixar de sermos, como se diz, maniqueístas, assim, não que a gente diz isto é para aquele, este é para aquele, este não é para nós, este não é... E nós temos que aprender a criar uma sociedade mais aberta, mais tolerante, mais, e é lá onde eu faço apelo aos como se diz, aos patrocinadores, ao mecenato, que a música erudita é algo que é mais do que música, não está ali só para dizer, para fazer entertainment, não é? Aliás, é engraçado, estamos agora a fazer um curso de formação de professores e uma das coisas que na semana passada estávamos a falar também é a questão da função, do papel da música. Estou a falar música porque é a nossa área, mas podemos discutir em várias outras áreas artísticas, inclusive do próprio evento, o evento como um todo. E lá nós percebemos, eu disse, olha, qual é o momento em que a gente vai e senta para ouvir a música nossa, nacional? E eu não disse para dançar, para ouvir. Sentar, ouvir. Apreciar em detalhe aquilo que está a ser comunicado. Porque nós temos mais uma cultura de reagir fisicamente entertainment. E não de maneira cognitiva. Exato. Sim. Eu acho que um dos pontos que a professora Stella mencionou, que acho muito importante, é que nós, quando vamos assistir a um evento de música clássica, ali estamos a falar uma língua. E nós temos que ter um nível de literacia para também perceber essa língua. E eu acho que a razão pela qual nós podemos ter uma variedade de peças a serem transmitidas em países europeus, como também nos Estados Unidos, é que nós temos um público que percebe essa língua que vai ser comunicada no palco. E aqui em Moçambique nós, creio eu, que em termos de público nós ainda não chegamos ao nível de educação que nós podemos ter um público diversificado e com números adequados, que nós podemos ter um concerto ali de 500 pessoas. E acho muitos paralelos em diferentes géneros musicais. Por exemplo, na música eletrónica, que é a minha preferida, há vários subgéneros da música eletrónica que podem ser somente apreciados se no público tivermos uma subcultura que está educada nesse estilo musical e também que possa escutar e apreciar aquilo que é de qualidade e aquilo que não é. E creio que seja este mesmo obstáculo que o conservatório enfrenta quando quer
diversificar o seu repertório de concertos? Claro, é o mesmo tipo de obstáculo, porque no final nós temos que voltar ao que eu disse antes, que é preciso educar as pessoas. E o público também é possível educar ao público. Nós é que não temos muitas das vezes a paciência. É assim, Mário, nós não podemos ter um público grande para um género novo sem divulgar, sem falar dele, sem explicar, sem suscitar curiosidade. Então é preciso este processo. No final, às vezes eu olho para trás e digo assim: a senhora Estela Mendonça, assim, alguns eu estive num dos seus concertos no ano na igreja da Polana. Eu disse: my Lord, eles até se lembravam do vestido que eu trazia, a cor e tudo. E eu disse: mas sei lá, isso então, quer dizer, isso foi em 98, quer dizer, o impacto foi grande. Mas está a perceber? Eu não estava consciente deste impacto. Sim. Mas esta mesma pessoa, sim, que 20 anos depois seguiu, provavelmente naquela altura não tinha a mesma percepção. Tenho uma curiosidade nesse ponto. Em termos de marketing e em termos de demográfica, qual é que tem observado que é o perfil do consumidor de música clássica em Moçambique? Olha, o perfil do consumidor de música clássica não é só questão de Moçambique ou fora de Moçambique. E vou dizer, interessantemente, é o mesmo género de perfil que você vai encontrar na Suíça. São pessoas um bocadinho mais idóneas, que têm possibilidades de ter um abonamento para ir com frequência a estes concertos. Este é um público. Depois tens o outro perfil, que é o perfil da juventude, que gosta do género musical e que são estudantes, que estão em universidades, que estão em conservatórias, que estão nas escolas de música. E depois tens outro perfil, que aqui também temos, que são pessoas que estão ligadas às igrejas. Estão ligadas às igrejas. As igrejas, claro, se nós formos ver a história da música, as igrejas, a música tem um papel fundamental nas diversas religiões, não? A elevação das orações até Deus, etc. Aonde o tipo de música sacra que, digamos, em muitos países aqui também se aproxima a esse gênero musical de escuta. Sentar para escutar, ok? Para ouvir a mensagem. É por isso que a gente tem muita gente que são pessoas cristãs ou religiosas que gostam, não digo só cristão, podem até ser muçulmanos, que vão e que gostam de ir aos concertos. É esse tipo de público que também que também temos aqui. E vou dizer que de forma interessante eu tenho analisado isso, que direi que o gênero, o tipo de público range é exatamente as mesmas classes. Isto é uma coisa. Depois a outra coisa que eu acho, nós temos tido um trabalho com o projeto Música para Todos, que vamos nas comunidades, é incrível. E é tão bom, tão doce, tão lindo de ver que pessoas que não percebem absolutamente nada sobre a música erudita, mas que elas são extremamente sensíveis à música erudita quando as expomos-las. Tem uma inclinação natural. Tem uma inclinação natural. Então, para mim, eu tenho sempre dito que o povo moçambicano é um povo extremamente dócil e aberto. Fácil de expor a novas experiências. Quando nós nos apercebermos que está aqui uma força muito grande, eu te encorajo que tu comeces a arranjar um público para expor o gosto pela música eletrónica. É preciso explicar, porque muitas das vezes nós olhamos para o cimo e não vemos cá para baixo onde é que a gente tem que começar. Por onde é que nós temos que começar? Por exemplo,
por exemplo, queremos que façamos projetos com crianças para música, não. A gente vai sempre buscar as crianças que já tocam alguma coisinha, ou porque estão a sair da igreja, ou estão a sair da escola, elas são as prediletas. É fácil este approach. O mais difícil é ensinar de zero. Mas é de zero que a gente tem que começar. Porque o impacto é muito maior. Sim. O sucesso da música clássica em Moçambique, dos eventos e também da performance, tudo parte da educação. Se nós tivéssemos a mão de Deus e pudéssemos consertar tudo para que pudéssemos ter uma indústria diversificada de eventos, com vários eventos a acontecer por ano e com um público grande ali, por onde começamos e por onde terminamos? Qual é esta hierarquia de coisas que nós devemos consertar para que possamos estar a um ponto de uma indústria produtiva? Bom, eu costumo dizer sempre, para resolver um assunto ou um problema ou uma situação a qual temos uma visão para onde queremos ir, nós temos que fazer várias perguntas. Aonde eu quero ir, como eu quero ir, etc. Aquele processo não lógico. Eu iria resolver isto em 2 blocos. O primeiro bloco é por lá onde eu haveria de solicitar que essa mão de Deus voltasse e voltava o tempo para trás, mas não vai ser possível. Ok, então vamos fazer com aquilo que está aqui, e lá eu acho que a mão de Deus está, por isso nós estamos aqui. Eu iria por investir na educação precoce, a go. A nível das escolas. Yes. Nós tiramos a educação musical das escolas, tiramos o gosto das crianças, a exposição que elas podem ter à música. Isto foi um desastre para mim. É um desastre, e faço apelo, se de facto alguém de direito a ouvir este podcast, possa de facto repensar. Não é possível que as escolas não tenham educação musical, não tenham educação artística. Nós não podemos formar homens, estamos a formar semi-robots. Porque a sensibilidade vem de lá. Este é um ponto. Começar por educar na idade mais precoce possível, porque elas vão rápido, aprendem de forma espontânea. Investir, não só por investir, mas investir na qualidade desse ensino. E depois temos o outro bloco, que é o bloco dos mais crescidinhos, que alguns já começaram, já tiveram seus gostos, etc. Massificar, dar possibilidade e oportunidade aos jovens de vir ao palco. Porque agora a gente diz, não, nós queremos um renomado. Mas como é que você vai fazer o nome se você nunca tem possibilidade? Está a perceber? Sim. Então, é preciso dar esta oportunidade aos jovens, o máximo possível, porque estes jovens chamam os outros jovens, e quando os jovens se inspiram entre si, eles triplicam, quadruplicam aquilo que é, como se diz, o efeito e o impacto que se tem que ter. E desta camada também, expô-las a uma educação sólida. E outro pilar que eu acho extremamente importante é lá onde a Musearte, nós permanentemente fazemos essa advocacia, que é das poucas instituições que existem que apostaram no ensino das áreas artísticas e da música neste contexto, que formem de verdade verdadeiros profissionais. Não façamos o shortcut. São as nossas circunstâncias, não temos, mas as circunstâncias hoje, quando nós queremos, é preciso contornar, é possível contorná-las, e com muito pouco, fazer muito e para um impacto maior. E eu acredito nisso, porque a Musearte, Mário, eu
digo sinceramente, eu estou ainda por cima também admirada. É verdade que a gente concede muitos sacrifícios para certas coisas, não só nosso, mas também de toda aquela gente que faz parte da família, que são professores, que são monitores, mas toda a gente que tem paixão para dar o seu melhor lá. E o facto de termos apostado a esse tipo de disciplina, de qualidade, de sempre exigência naquilo que é qualidade, fez com que, de facto, eu percebesse que é possível fazer esse tipo de mudança. E essa mão de Deus que você diz que é necessária, ela está ali. Mas é preciso também que a gente estenda essa tal mão. Gostaria de fazer uma transição para já dizer que esse tipo de mudanças acontece com pessoas como a professora Stella, que entendem muito bem da arte, mas também tem esta mão empreendedora de criar organizações que vão ajudar a podermos chegar ao ponto desejado. É muito raro que as habilidades criativas e as habilidades de empreendedor estejam presentes na mesma pessoa. Uma pessoa criativa requer um tipo de skills que uma pessoa empreendedora requer outro tipo de skills. Primeiro, gostaria de perguntar à professora Stella como é que, como uma profissional, faz a gestão de estas duas vertentes, porque, como disse, é uma coisa muito rara. Como é que tira o sapato artístico para depois meter o empreendedor? Esta é uma boa questão, porque os meus colegas têm sempre feito esta pergunta. Tens que te despir um pouco ou bastante do teu ego. Eu não posso ser prima donna e ao mesmo tempo ser um manager. Não funciona, porque a prima donna que precisa de um manager que vai tomar conta dela. Sim. Eu tive este privilégio. Sim. Mas quando tu fazes o management, tens de tomar conta de ti, mas tens de, sobretudo, tomar conta dos outros. Tens que despir desse ego e começar a questionar se tu estás bem, se a senhora que limpa também está bem, se o driver também está bem. Se eu vou para a viagem, todo mundo tem água, mas o driver não tem água. Está a perceber? São daquelas coisas que eu acho que a arte, que é uma profissão extremamente sensível, fez de mim talvez uma melhor manager em termos do core business lá onde nós estamos. Sim. Percebido. Neste momento, quais são as ambições futuras para a Musearte no seu papel de desenvolver a literacia e a execução da arte dramática em Moçambique? That's a very good question. Para mim, obrigada por fazer esta questão, porque para a Musearte nós desejamos expandir, formar o máximo possível e, na medida do possível, formar bons professores nossos. Bons professores. Bons professores não são necessariamente bons instrumentalistas ou grandes profissionais, mas é aquele que vai mesmo estudar a pedagogia e que aquela camada ali que eu falei, dos mais pequenos, não? Que é preciso ensiná-los a gogô, tenham aquela base sólida. Porque quando eles têm aquela base sólida, depois o resto é como se diz, é um dominó. Rolling. Exato, é um dominó. Essa é a ambição que a Musearte tem. Outra grande ambição que nós temos é de termos um currículo sólido que, de facto, ele possa, a pé de igualdade, fazer-se valer com as outras instituições internacionalmente. A internacionalização da Musearte para nós é fundamental, porque esta profissão não é uma profissão do village, é uma profissão que o village, a aldeia, é o mundo. E é isto que nós queremos que os nossos estudantes, que os nossos alunos estejam o máximo possível expostos a todo tipo de nacionalidades diversas, regionais, internacionais, nacionais, para que de facto elas possam
pronto, estarem expostas a todo tipo de sensibilidade para melhor explorar a sua criatividade e profissionalismo. Professora Stella, o trabalho que a professora Stella e a Musearte fazem para o desenvolvimento da educação cultural moçambicana, não só, mas também da capacidade de execução de trabalhos musicais com qualidade, é indispensável. Eu agradeço muito o input que a professora Stella deu cá, não só naquilo que são as ambições para um futuro produtivo da indústria de eventos de música clássica aqui, que é pequeno, se não inexistente. E eu espero que os inputs que a professora Stella deu cá possam inspirar não só aqueles que estão a nível profissional individual com capacidade de contribuir para este crescimento, mas que possam inspirar aqueles jovens também que têm o talento e a veia musical para se envolverem na educação, para que possam de maneira eficaz contribuir para ela. Professora Stella, muito obrigado. De nada, Mário, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado por fazerem parte deste episódio e nos vemos na próxima semana.